iniciamos agora um bate-papo com o jornalista e repórter Edu Carvalho, que acaba de lançar pela Todavia, Na Curva do S, Histórias da Rocinha. São 12 contos onde ele transporta o leitor para as ruas e vielas da Rocinha. A apresentação é da jornalista e apresentadora Mona Dorf. Sejam bem-vindos. Obrigada, Keila. Bem-vindo, Edu. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Isso. Você ficou quietinho, aí eu falei, vamos falar com nossa audiência. Seja muito, muito bem-vindo, Edu, nesse dia, nesse domingo de votação, de eleição, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo super gostoso com o Edu. Quero agradecer a audiência. Eu sei que 13 horas de um domingo não é bem o horário adequado, mas para uma Flippostos que está tão rica de debates, com tantos escritores, todo horário é bem-vindo. E a gente tem que louvar, né, Edu? Outro dia a gente teve uma live aqui com a Miriam Leitão e a Eliane Cantanhede, nossas colegas jornalistas, e a Miriam lembrou da gente elogiar essa iniciativa da Gisele de fazer essa feira literária, né? Porque a Flip foi cancelada, não é todo mundo que se aventurou a fazer debates por plataformas como essa que a gente está entrando agora, porque é sempre arriscado, a live sempre pode cair. Então, Gisele, parabéns. Nós estamos no último dia de Flippostos, que termina às 9h30 da noite com a ministra Carmen Lúcia, então assistam aos últimos debates. E agora a gente começa aqui com o Edu, que eu vou apresentar, esse jovem Edu, meu querido. Seja bem-vindo, Edu. Que delícia fazer essa live com você. Muitíssimo obrigado. Reitero tudo aquilo que você disse anteriormente. É um prazer estar participando da Flippostos, é um prazer estar aqui com você num domingo como esse, proclamação da República, e também dia de eleição, dia do voto, dia do maior exercício da nossa cidadania. E no meio disso tudo, a gente está aqui para falar um pouco sobre Na Curva do S. Agradeço a você pela mediação, a equipe da Flippostos, na figura da Gisele. Vamos juntos até as 2h. Vamos juntos, e pode entrar. O Edu tem um programa na internet. Começa a apresentação dele por isso. Pode entrar. Essa falha é minha. Pode entrar, Edu. Ele sempre convida os entrevistados dele. Ele vem, pode entrar. Então, pode entrar, Edu. Entre nessa live, embarque comigo. Bem, mas além da live que ele tem no Instagram, pode entrar. São 2 lives por semana. Eu quero apresentar o Edu como um jovem estudante de jornalismo. Ele ainda é estudante, não é formado, mas já deu grandes passos aí na carreira, estudando ainda no último ano da PUC Rio. Ele trabalhou na Globo, na TV Globo, no programa do Pedro Bial, Conversa com Bial, e também agora nos últimos meses como repórter na CNN, atuando aí no Rio em plena pandemia. Recentemente, né, agora bem recente, nas últimas semanas, o Edu estreou 2 colunas, uma coluna na Época e uma coluna no UOL, e obviamente a gente também vai falar disso, porque a escrita de colunas é algo bastante desafiador, sobretudo para um jovem de 22 anos, para um jovem sonhador que um dia sonhou escrever um livro, e esse sonho virou realidade quando? Em plena pandemia. Ele saiu da CNN e foi convidado pela editora Todavia a fazer parte dessa coleção, onde pessoas, né, jornalistas, eu me lembro que tem aqui aquela economista Laura Carvalho, o Guga Chakra, o Edu e muitos outros foram convidados a refletir sobre a pandemia. E o Edu, então, escreveu Na Curva do S, Histórias da Rocinha. Então, um sonho que virou realidade, né? A gente sempre sonha em escrever um livro e essa realidade veio rápido para você, Edu. Então, a gente começa por aí. Como é que foi isso? Não deve ser fácil. Todo mundo fala assim, puxa vida, como? Ele ainda é estudante de jornalismo, já publicou um livro? Como é que isso acontece, Edu? Olha, há 3 anos, 3 anos eu fiz uma participação na Flip, na casa da Todavia, editora que publicou o livro. Era uma casa, uma programação que dividia-se, a organização dividia entre a Todavia e a editora Globo, né? Que é a editora mãe de todas as publicações. Época, Vogue, enfim, a editora Globo Condé Nast.
E lá estava presente o André Conte, um dos editores, um dos donos, pensadores da Todavia. Ele me fez o convite logo quando eu desci do palco, que eu fazia uma mesa, eu dividia uma mesa com mais 2 outros convidados. E quando desci da mesa, o André virou para mim e falou: olha, eu queria muito que você escrevesse um livro. Você, na verdade, é um livro vivo. Eu passei à época, eu tinha 19 e eu ainda não tinha, Mona, de certa forma, autoestima, porque veja, as características que eu apresento aqui muito nitidamente são características que definem uma vida muito curta às jovens no Brasil. Sou negro, periférico, morador de favela, e a gente sabe, os dados mostram isso. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no nosso país. Então, eu passei 3 anos criando uma espécie de autoestima. E demorou justamente porque é muito difícil você vencer o sistema, vencer as barreiras que o sistema impõe. Nós vivemos num país muito desigual, e uma dessas desigualdades está refletido justamente nisso, na quantidade, na faixa de vida que um jovem como eu pode ter, com todas essas características. Então, naquele momento, eu relutei e logo depois tivemos algumas outras conversas, mas até mesmo nessas conversas, eu sentia que a cada vez que eu tentava encontrar o André e firmar a parceria, firmar o compromisso de que escreveria um livro, eu pairava sobre mim ainda muita dificuldade, porque eu me via assim, é muito doido pensar que eu estou escrevendo um livro enquanto uma pessoa que, como eu, não está deixando de viver. E eu falei, mas o que eu estou fazendo de errado ou o que eu estou fazendo de certo para chegar nesse lugar? Então foram durante 3 meses, assim, bate comigo mesmo, assim, foram exames de consciência infinitos, até que esse ano, depois de passado esse período, eu até brinco que eu respondi ainda sobre o efeito da Covid, porque eu estava isolado, fiquei isolado durante 18 dias, e ali no 19º dia, onde eu já estava começando a ver como voltaria a toda a minha rotina, a todos os meus trabalhos, a voltar a estar no ar na CNN atuando como repórter, o André Conte me ligou e falou: olha, a gente está fechando um time de escritores para fazer uma coleção muito especial sobre a pandemia, refletindo a pandemia. Você topa? E eu, na hora, falei: topo. Aí depois veio o arrependimento, porque ele falou assim: ah, o Guga Chakra, a Laura Carvalho, a Maria Homem. Aí eu falei: putz, olha com quem eu estou escrevendo. Então, assim, eu já tinha dado sim. Ele falou: agora não tem mais jeito, você já colocamos aqui você. Porque ele, o Flávio Moura, o Marcelo, os outros agentes da Todavia, queriam um lugar. Somos de jornalistas escrevendo nessa coleção. Eu, Ana Virgínia Maluzier, da Folha, e Guga Chakra. A Ana Virgínia e o Guga já estavam firmados, mas eles queriam algum jornalista que trouxesse, que fosse um ator híbrido, que trouxesse uma reflexão jornalística, mas que também trouxesse um conhecimento de causa e que refletisse um outro jeito de contar a pandemia. E eu, como você sabe, ainda moro na Rocinha, há 22 anos resido na Rocinha. Então era o lugar de contar essa história como morador, mas também contar como jornalista e passear por esses dois mundos em um livro. E aí a forma que a gente escolheu para dar visibilidade a todos esses enredos foi optando pela ficção. E olha, eu vou te dizer, depois de 3 anos, criei uma autoestima, e agora eu olho, eu fico bom a merda, assim, eu quero mostrar para todo mundo, porque depois que você vê publicado, que tem repercussão, onde eu posso estar vindo participar de um evento como esse, tão prestigiado, só me vem a confirmação de que sim, eu poderia, e de que sim, eu não tenho certeza de que nós podemos mudar a trajetória desses dados que são tão tristes e cruel para o nosso país.
Então, Edu, já que você falou e nos deu assim esse sabor do livro, do que é, eu quero logo que a gente comece a ler um pouquinho, um trechinho, para depois a gente falar um pouco mais dele. Eu sempre acho bacana pedir para o autor ler o seu próprio texto, porque, obviamente, ele tem respiros diferentes nas paradas, porque ele pensou em cada uma dessas frases. Então, escolhe um trechinho para ler, depois eu vou escolher um outro trecho, não necessariamente eu precisaria ler agora, né, na sua sequência, mas, e aí a gente continua. O que você acha da ideia? Fechado, fechado. Vou escolher um trecho aqui do texto Ensaio sobre a Quarentena. Eu vou dar voz ao seu Aloísio. Em um momento do texto, ele fala da morte. Da morte não tenho medo, não. Só curiosidade mesmo. Aliás, essa é a questão. Ninguém nunca morreu e voltou para me contar como é do outro lado, infelizmente. É uma panaceia. Mas também não quero saber muito, não. Não existe essa possibilidade. Mas também não acredito que não exista um sentido, uma finalidade, sabe? Tem que ter alguma coisa para fazer valer a pena a porra dessa vida indigna, rapaz. Ninguém nasce por nascer. Mas tem a ver com o que se apega também, não, tá? E é uma parte do texto, de um dos textos que eu mais gosto, que é o ensaio sobre a quarentena, que é onde eu conto ali a história. Na verdade, eu criei o seu Aloísio, que é essa junção de moradores mais velhos da Rocinha e que veem o mundo de um outro lugar hoje. Não só por conta da idade, mas por morarem na Rocinha, veem tudo que está acontecendo de uma outra perspectiva. Tem ali um aspecto muito de medo, mas também tem uma coisa meio sarcástica dos problemas e tem um humor ali muito sarcástico, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, olham a vida com um pouquinho de humor, assim, e foi criando o seu. Por que criei o São Luís? Eu lembro que uma das conversas que eu tive pré-livro, uma das pessoas com quem eu bati papo, assim, foi a Fernanda Torres. E a Fernanda falava: o bom de você escrever um livro de ficção é que você pode criar personagens mais velhos que também reflitam aquilo que você sente. Então você bota tudo que você sente claro, com a embocadura que lhe cabe, na boca de pessoas mais experientes, e aí as pessoas não vão descobrir que é você. Aí eu falei, olha que legal, vou poder botar na boca de tal pessoa. E também é muito isso, era brincar, né? O livro ele tem caminhos muito, eu diria até doidos, porque hora você tem uma fala, uma narrativa jovem, contemporânea, que pode ser da minha idade, 22 anos, mas você também tem uma narrativa rasgada, jogada, do português informal, e que também é o certo, porque é o português falado e que se é falado e as pessoas entendem é que a comunicação se deu, mas você também passa por textos onde eu utilizo da norma culta e todas as conversas e diálogos vão se dando na norma culta e na boca de diferentes pessoas. Quando eu fui criando, foi um exercício de saber captar muito bem como eu poderia fazer, como escolher, como me debruçar sobre esses temas, sendo respeitoso também com tudo, porque era isso. Eu sou uma antena, eu me vejo como hoje já como antena, e me veem como uma antena de dois mundos. O morador e a pessoa que também passa por outros locais da cidade, não só do Rio de Janeiro, mas das cidades do país. E eu não poderia, já que o livro, né, é um livro que logo no título, na capa, você já vê na curva do S, Histórias da Rocinha, eu tinha que ter muito respeito com o lugar e também com as pessoas que eu queria dar visibilidade. E isso foi uma dinâmica que durou e dura até agora, assim, eu vendo e recebendo feedback, tem muito isso. Aliás, explica por que na curva do S eu sou testemunha das várias possibilidades de títulos, né, que você estava ensaiando. Eu tinha dado uma sugestão que eu já nem lembro mais qual que era,
e aí vocês optaram por Na Curva do S. Quais eram as outras mesmo e por que Na Curva do S? Na Curva do S tem uma via, na verdade tem uma é uma via que corta. A Rocinha está entre dois bairros tidos como nobre, São Conrado e Gávea. E por dentro da Rocinha passa-se uma via chamada Estrada da Gávea. Em uma das partes da Estrada da Gávea, olha que louco, na década de 30, as primeiras corridas de Fórmula 1 aconteciam não em São Paulo como é hoje, em Interlagos, elas aconteciam aqui no Rio de Janeiro. E um dos circuitos mais famosos, mundo afora, era o circuito da Gávea, que começava na Gávea e passava por onde hoje é a Rocinha. E uma das partes mais violentas, mais perigosas desse circuito é onde justamente hoje a gente tem a curva do S, porque é como se fosse um S mesmo, a estrada permaneceu como se fosse um S. Não é o S do Senna, como Interlagos tem, mas é um S e é uma das partes mais perigosas, porque tem indas e vindas de carros, motos, vans, combis, ônibus. E eu falei, aqui é onde o mundo, essa parte da Estrada da Gávea é onde o mundo acontece, é onde os moradores se encontram. E eu falei, puxa vida, por que não então pegar esse lugar, já que é um livro que fala da Rocinha, mas sobretudo fala do Brasil, são histórias que acontecem aqui na Rocinha, e ganham outras camadas por estarem na Rocinha, mas é um livro também que fala com você que está aí em Pinheiros, com gente que pode estar em Brasília, pode estar no Ceará, o livro fala do Brasil. Então eu falei, poxa, agora na Curva do S vai ser uma estrada conhecida mundo afora. Você falando dessa história da Fórmula 1 passar pelo meio da Rocinha, né, no meio da cidade do Rio de Janeiro, me lembrou que nos anos 80, eu passeando com o Beni, a gente passou por Mônaco e estava tendo a corrida de Fórmula 1, e era bem no casamento do Príncipe Charles e a Diana. Todas as televisões mostravam o casamento, assim, era muito menos online do que hoje, mas aquilo me impressionou. E a gente tentava ver, porque era na rua da cidade. E eu falava, gente, mas como que é dentro da rua? Só que era super vedado, quer dizer, você não conseguia ver. E era completamente fechado, assim. Eles muravam de uma forma que você realmente, ou você comprava o ingresso, ou você não conseguia ver de jeito nenhum, né? Então, é doido de pensar que uma corrida maluca, né, com muita velocidade absurda, passe dentro de uma cidade. E aí, ao mesmo tempo, eu raciocinando aqui, lembrando de quando eu tive com o André Urani, nosso querido André, economista, a quem, inclusive, você dedica o livro, né? Nós vamos falar disso depois. Ele me levou para a Rocinha num momento que estava tendo um ensaio por artistas da Paixão de Cristo, na época da Páscoa. E eu fiquei muito impressionada, porque aquela velocidade de motos, tem uma hora que sobem as motos, tem outra hora que descem, tem uma hora que passa carro, e aí o lixo ficava amontoado, e aí a procissão passava, a gente estava a pé com muitas outras pessoas, né, a secretária de Cultura do Rio, na época, que nos levou também, e eu falei, nossa, é um mundo que a gente acha que conhece, porque a Rocinha ela é vista, né, de todo o Rio de Janeiro ali, pela imensidão que ela ocupa ali de território, mas é um mundo desconhecido, e quando você está lá dentro, você vê que é um microcosmo muito nervoso, muito cheio de códigos, né? Até o André me comentou, Mona, aqui não passa qualquer moto, não acha que você pega uma moto lá embaixo e você sobe sozinho ali, vão te parar lá na frente e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, em que contos você retratou isso. Obviamente, você optou por contos, né? Fez uma coisa muito mais literária e poética. Eu fiquei pensando também nisso, né? Por que, como jornalista, ele não optou por um relato jornalístico da pandemia e da situação na favela? Mas você já disse que isso foi uma decisão do André Conte, conjunta com vocês. Não, na verdade... Não? Não, assim, foi uma decisão até imposta minha ao André. Coitado. Ele só você se impôs esse desafio. Não vou ser um jornalista aqui. Não, porque eu já vinha
eu escrevo há 10 anos, mas mais firmemente em veículos tradicionais, eu faço parte há quase 5, daqui a pouco está fazendo 5, 4 e meio já de período, 4 anos e meio. E eu vinha trabalhando sobre a temática da pandemia todos os dias arduamente ao vivo na CNN, informando, dando os números da Covid, fazendo matérias relacionadas às internações, aos movimentos dos nossos governantes aqui no Rio de Janeiro, a chegada de ajudas das Forças Armadas à cidade, ao Estado. E eu falei, isso já está, eu tenho que olhar para um prisma esse momento. É a maior crise sanitária do século. Eu já estou fazendo, e as pessoas já estão vendo, já estão vendo esse corpo, retratando esse momento da maneira jornalística. Já que eu tenho a possibilidade de escrever um livro, por que eu não posso utilizar desse momento, que, enfim, atravessou a vida de todo mundo, eu não posso pegar isso e colocar numa linguagem, num outro tipo de linguagem. Era explorar esse universo, esse microcosmo, como você disse, cheio de códigos, através de histórias. E mais do que histórias, Mona, eu acho que o grande desafio do livro é se propor a contar histórias e histórias com sentimento. Porque eu falei, muitas vezes, quem vai estar lendo na curva, como você, não moram na Rocinha. E elas sobem, e elas quase não conhecem a Rocinha. Quer dizer, conhecem de ter visto falar na TV, no rádio, na internet, enfim, em N maneiras de comunicação, mas elas não conhecem esse lugar com a forma e com o jeito que eu conheço. Então eu falei, como é que eu consigo contar essa história e fazer com que essa pessoa entenda todos os dilemas que nós vivemos aqui? Ok, vai ser o sentimento. Eu acho que em todos os textos, a tônica e a grande questão sempre foi essa: é contar essas histórias, contar esse momento através do sentimento. E o que eu mais recebo de retorno é que, felizmente, nós conseguimos, tanto eu, enquanto escritor, quanto o André, editor, nós conseguimos. O que eu recebo de gente falando, nossa, agora eu quero muito, quando acabar a pandemia, quando passar, eu quero muito visitar a Rocinha. Ou, nossa, por favor, você já pode marcar um passeio nosso aí? Eu falei, olha, não pode ainda, eu também não estou saindo, sabe assim? Então, ou muita gente ainda fala, eu sempre passava pela autoestrada Lagoa Barra, que é a via que liga os bairros da Zona Sul com a Zona Norte, com a Zona Oeste, e falam, nossa, eu sempre passava de carro, de ônibus, olhava com um certo olhar de preconceito, e não, agora eu entendo e me sinto solidário. A grande questão era causar empatia nessas pessoas e também contar para você que esse lugar de onde eu falo nesse momento, que eu moro há 22 anos, também é seu. Assim como Pinheiros também é minha, como o Ceará. Acho que faz tudo entender que as favelas do país inteiro, as favelas espalhadas pelo país, elas fazem parte, ela é sua, tanto quanto minha, e que, enfim, um projeto de país possível se dá com a interseção dessas histórias, desses lugares, dessas pessoas que se cruzam todos os dias. Como eu disse no começo, a gente escolheu alguns fragmentos para ler ao longo dessa conversa. Não vamos dar nenhum spoiler do livro, porque o livro é fininho também, senão daqui a pouco a gente conta tudo, não pode, né? Mas olha, um pouco o retrato do que eu falei antes, tá? Da falta de serviços por ali. Aqui. Começamos eu e ele a adentrar becos escuros por causa da hora e com muitas curvas, o que tornou mais fácil para mim a dinâmica de Sherlock Holmes em Rocinha. Esse era o norte da parada. Pelo caminho, emaranhados de fios por cima, por conta de tantas gambiarras nos postes de luz, para se ter pelo menos um tico de iluminação nas casas. Mesmo em 2020, nem todos aqui têm acesso e dinheiro para cobrar cada um uma caixa de luz que seja sua. E quando tem, a burocracia não permite. Explico. Há certo tempo, a operadora deixou de vir na Rocinha para tratar dessa questão. Motivo? Muitas vezes a desculpa de que o local apresenta periculosidade. São faltas que se estendem à entrega das cartas, já que os Correios se recusam a subir o morro, e uma própria iniciativa para a comunidade foi criada a fim de resolver esse problema. Uber? Só se deixar na passarela lá embaixo, que muitos consideram como São Conrado.
Uma outra ideia também foi pensada para sanar a falta de opção para cada um que deseja subir ou descer um morro de carro, o próprio Uber da Rocinha. Há também as opções de subir de ônibus e van. No chão, canos espalhados que fazem a ligação da água às casas. É muito evidente, Edu, essa falta de serviços, né, como você falou aqui, alguns, né, saneamento básico, coleta de lixo, transporte, ônibus, correios, luz, operadora de telefonia, até para quem não foi tão longe, como eu fui lá ali no início, né, a procissão que eu falei da Páscoa, na qual a gente se ajuntou ali com a secretária de Cultura, foi ali no começo da Rocinha, mas a gente via amontoados e amontoados de sacos de lixo. E eu queria saber, por exemplo, se nessa época de pandemia, que muitas favelas e comunidades deram um exemplo, né, de higiene, de manter o isolamento, apesar de tudo, se essa questão de sanitária, da higiene e do lixo teve mais cuidado na Rocinha. Como é que foi isso? Agora, saindo da ficção, indo para a realidade, pergunta de jornalista para jornalista. Olha, como você disse, as favelas e periferias espalhadas pelo Brasil deram um banho, deram um exemplo de como se portar frente à pandemia do novo coronavírus. E na Rocinha não poderia ser diferente. Não sei se todos sabem, e aí aqui cabe a gente frisar e trazer à luz. A Rocinha é o maior foco de tuberculose do país, por conta da falta de luz, por conta da falta enfim, de até uma corrente de ar que possibilite que as casas são muito juntas, a gente não tem saneamento. Veja, uma vez fizeram uma pesquisa, aqui um veículo comunitário fez uma pesquisa junto aos moradores. Para vocês, quais são, que até era num período de eleição, para vocês, quais são o maior problema, os maiores problemas da Rocinha? É a violência? É a falta de segurança? É o acesso à educação? E aí, olha que loucura, para 100 mil pessoas, hoje um pouquinho mais do que 100 mil pessoas, o maior problema é a falta de saneamento básico. Ainda há regiões na Rocinha onde a gente, infelizmente, não tem acesso à água. E é claro, e fica evidente, que se torna muito mais difícil pedir a essas pessoas que elas consigam ter os mínimos cuidados em relação à higiene no meio de uma pandemia como essa, que preconizava a lavagem das mãos, o uso de álcool gel. Até nisso você via uma certa dificuldade. Mas olha que maluco. O mesmo lugar que tem, na verdade, a maior incidência de tuberculose no país, que é uma favela com mais de 100 mil habitantes e que não tem saneamento básico, que você vê ao longo de toda a estrada, algumas vias, o acúmulo de lixo, porque a operadora que faz a limpeza só passa 2 vezes ao dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Esse mesmo lugar, numa atitude de quase resistência, foi um dos lugares que mais soube fazer o isolamento social. Coletivos se ajudaram e, enfim, fizeram a distribuição de kits para higiene, fizeram não somente isso, mas também a distribuição de kits de alimentos, porque muitos moradores tiveram que literalmente parar seus trabalhos. Quando a gente fala de uma favela como essa, a Rocinha é uma favela que se autossustenta, no quesito de que ela própria, os moradores aqui, eles adquirem muitos dos serviços que são produzidos, feitos aqui. Restaurantes, mercados, lojas, todos os tipos de serviços. Esses serviços tiveram que parar porque, enfim, uma das grandes recomendações era evitar as aglomerações, evitar o acúmulo de pessoas. Então, tem que ter toda uma estrutura própria desse lugar, os moradores, sociedade civil, atuando e chegando à conclusão, mais uma vez, de quanto a falta do Estado nesse momento é crucial, porque isso não é uma coisa que aconteceu só aqui na Rocinha. A gente viu em São Paulo, Paraisópolis, do lado do Morumbi, dando um banho de como se lidar com a pandemia. O alemão, aqui no Rio de Janeiro, dando um banho de como se lidar com a pandemia.
outras favelas, Ceilândia, em Brasília, dando um banho de como se lidar com a pandemia, e são regiões, são lugares que não trouxeram, não trazem problemas que começaram em março. O problema do saneamento básico na Rocinha é um problema de 100 anos e não foi resolvido. E nós já tivemos trocas, mais trocas de governos, de representantes. E é um problema de Brasil, né, Edu? É um problema de Brasil, né? São problemas o marco do saneamento foi aprovado depois de muita luta. Agora há pouco, em agosto. Então você vai vendo que são os mesmos problemas que estão sendo ignorados e que, infelizmente, se a própria população, esses próprios territórios não se mobilizam, a gente tem, e isso, volto a repetir, ficou evidente, a pandemia ela não criou crises, ela veio para acirrar todas as crises. Ela veio para deixar as desigualdades ainda mais acirradas, ainda mais visíveis, sobretudo no quesito da saúde. Como é que eu poderia pedir a essas pessoas que moram numa faixa aqui da Rocinha, como eu falei, não recebem água, não recebem luz, ainda tem gente em pleno 2020, apesar da Rocinha ser uma favela que fica na zona sul do Rio de Janeiro, entre bairros da classe média, ainda tem pessoas que vivem em barracos de madeira. Então, como é que eu poderia chegar para essa pessoa e falar, olha, por favor, lave as mãos, utilize álcool em gel? Então, são coisas que eu quis muito tratar também no livro, apesar de ser um livro de ficção, eu quis narrar. Quando você fala, né, lê a parte, né, o fragmento onde cita a falta do correio, isso é uma coisa que outro dia eu postei nas redes sociais, as pessoas ficaram abismadas. Em pleno 2020, os Correios não fazem a entrega de cartas na Rocinha, assim como não fazem em diversas outras favelas espalhadas pelo Rio de Janeiro e também pelo Brasil. O Uber, né, que ajuda a tantas pessoas a se locomoverem diariamente entre as cidades, não entra na Rocinha. Então, nesses lugares, se não há uma proatividade para receberem os serviços, a gente fica a Deus dará. Edu, e é justamente por causa dessa falta da presença do Estado, dessa falta de serviços essenciais nas comunidades, que acaba que muitas vezes as religiões, os pastores acabam aí adentrando e encontrando um grande rebanho para quem catequizar e evangelizar. E eu estou até procurando aqui, mas acho que eu vou convidar você a ler. Eu gosto muito daquele conto lá que você ouve lá, ali, a coisa do pastor ali do lado, né? Que a sua mãe manda você tomar um suco lá, ou não sei se era você ou outro personagem, e aí está te ouvindo ali a reza do pastor e tal. É o texto que vai passar. Então, vai lá. Para saber se são 7 da noite, eu nem vejo mais a tela do celular. Basta abrir a janela e ficar de olho no culto que rola no prédio do vizinho. A favela tem disso, aqui é muito colado, né? Tem vizinhos que são pastores. Na falta da ida para a igreja, eles estão fazendo várias lives. Pro tanto de igreja que tem aqui na favela, o que deve ter de live rolando não está no gibi. E o vizinho que responde que comenta, tá? Para ter noção, ele até divide por dia o tema da transmissão. Já teve noite de rezar para que o auxílio emergencial da galera saísse. Já teve dia que o tema foi a saúde do presidente, para que ele ficasse bem, que não tivesse contato com o coronavírus e tudo. Se eu fosse dono de TV, contratava. Porque é isso. Eu acho que era captar todas as coisas que o ambiente acaba dando. E que, como eu disse, né, podem acontecer, acontecem, não somente na Rocinha, podem acontecer em outros tantos cantos espalhados pelo Brasil, assim, do Iapoque ao Chuí. E você disse, trouxe muito bem, com a presente falta do Estado, sobretudo nesses locais, nas favelas, periferias do Brasil, é onde as igrejas, né, sobretudo as de origem de matriz evangélica, acabam chegando, porque são elas que oferecem todo o apoio, são elas que oferecem ali, além do apoio religioso, o apoio, né, de você conseguir minimamente alçar novos ares na escala, atingir novos espaços. E muitas vezes, quando as comunidades não são organizadas, é através delas, dessas igrejas também, que muita gente que quer ajudar
com cesta básica, com kits de higiene, acaba chegando, porque ela, como não encontra o Estado, encontra ali alguém que conhece bastante gente da comunidade e que pode espalhar isso, distribuir de uma forma correta, né, para que todos tenham e tal. Então, ela acaba um pouco, a igreja, o pastor, acabam um pouco fazendo o papel do governante, né, do papel do que seria um subprefeito, que não está ali, né, numa região densamente habitada. A gente está falando Tanto muito... é que, Diga. Tanto é que, só para fechar, no pleito eleitoral dos últimos anos, houve esse crescimento de pastores, líderes religiosos, não só de matriz evangélica, mas também católicos, chegando a concorrer, né? Porque já acabam se tornando líderes comunitários com bastante aderência, as pessoas se veem representadas naquelas pessoas, aqueles líderes, e elas acabam querendo alçá-lo ao nível político, né? E aí a gente tem a grande entrada, a maciça entrada nos últimos anos de religiosos no cenário político, enfim. Isso é papo para outra live, vai lá. Isso. A gente estava falando muito dos personagens, falamos um pouco, como eu disse, a gente não vai dar um spoiler e falar de todos aqui, mas eu queria falar um pouco de forma também, porque num dos contos, mais para o final, eu achei interessante porque eu li fora da ordem. Eu li os primeiros, depois no meio, no fim. Na hora que eu abria, de repente eu ia para um conto, assim, que foi até mais divertido. Eu não me lembro em qual, mas eu sei que é lá para o final, você faz um conto quase que sem maiúsculas, sem, assim, com uma pontuação, como se fosse uma fala. Alguma pessoa que é semi-analfabeta possa escrever dessa forma, porque ela não sabe que tem que dar parágrafo, não sabe que tem que dar maiúsculo e tal. E achei extremamente interessante e ousado. E queria entender como é que você fez essa opção, né? E por que só nesses tem 1 ou 2 contos que estão assim e os outros não? A forma. Olha, como eu tinha dito anteriormente, infelizmente, temos um setor, área, classes, na verdade, classes, que acabam, de certa forma, estigmatizando aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à educação como burras, como, né, as chamam de ignorante, e aí ignoram todos os saberes que essas pessoas têm, porque são pessoas que podem não ter passado pela academia, né, não ter adentrado a universidade, não ter completado a educação, tanto a fundamental quanto a do ensino médio, superior, mas elas têm riquezas tão boas, a rua, né, a vida, é uma grande escola, e elas acabam sendo mais preparadas, aprendendo melhor os dilemas da vida, encarando eles de uma forma tão mais bonita, tão mais verdadeira, do que quem passou pela academia muitas vezes. E a gente acaba estigmatizando, tornando ela ridícula pelo acúmulo de S's, pelo erro na hora da escrita, pelo erro da fala. E aí, como dizia no início do nosso papo, são pessoas que, mesmo com todas essas, entre aspas, falhas, elas conseguem se comunicar, conseguem se fazer entendido. E aí cá para nós, como jornalistas, se você entendeu o que eu disse, é porque a comunicação se deu de fato. Não houve falhas, tanto emissor quanto receptor, o canal utilizado, o meio utilizado, a linguagem foi a correta. E não ficou nenhum ruído, a comunicação se deu de fato. E essas pessoas até conseguem comunicar melhor do que muitas vezes nós, que somos letrados e passamos pela academia, etc. Somos intelectuais orgânicos e também acadêmicos. Então eu falei, poxa, eu quero captar essa variação da linguagem. E é também mostrar que esse lugar, da onde eu falo, ele possui intelectuais orgânicos, que são essas pessoas, mas ele também possui intelectuais acadêmicos, que são orgânicos de experiências, de vivências, de sabedoria, e que também acabaram entrando na academia. E eu queria juntar isso, assim, tanto que num texto onde eu utilizo a forma mais rebuscada da língua, logo depois você vai ter um texto onde você não tem. Você tem as letras minúsculas, você não tem a diagramação do parágrafo, é como se fosse a língua de fato falada, mas lida.
Em relação a isso, muito bom você tocar, porque são os textos que mais têm chamado a atenção dos leitores. Dito, olha, esse texto me marcou porque você consegue falar, eu consigo ouvir a voz de alguém muito familiar, uma pessoa que fez presente da minha vida, ou uma tia, um irmão, uma mãe, um pai. Então tem esse objeto peculiar de trazer reflexão para isso, dessa o que não podemos, desse preconceito a quem não teve acesso à educação, e também mostrar, né, que essa é a língua, para mim, é a língua mãe do Brasil. É o jeito como a gente fala. O brasileiro não tem só uma língua, ele tem várias línguas. Algumas, infelizmente, foram sendo aniquiladas, sobretudo a língua indígena foi sendo aniquilada, mas a gente tem uma variedade de formas. Às vezes, um linguajar, uma espécie de se comunicar que existe em São Paulo, aqui no Rio a gente não entende. E aí você vai ignorar? Não, vamos colocar ela dentro desse balaio, vamos fazer esse caldeirão ficar ainda mais gostoso. E para nós que somos jornalistas, quando você escuta um desse, e aí eu falo aqui, nós, jornalistas e também escritores, porque você também é escritora, quando você escuta uma dessas, você fica, putz, eu não posso desperdiçar isso, eu tenho que usar isso de alguma forma. É de fato Não, ser antena, como eu falei. não, ficou muito legal mesmo. Então, pessoal, leiam Na Curva do S, fazer a propaganda aqui, Todavia Livros. Aliás, Olha, tá saindo que nem pão quentinho na padaria, assim. Até para quem mora em São Paulo, que está nos assistindo, você consegue encontrar na Livraria da Vila, em todas as filiais, em algumas outras, na Travessa aqui no Rio. Mas está saindo assim que consegue mesmo, nem Edu? Porque muita gente foi procurar aqui na Livraria da Vila, aqui perto, não achou. Na Livraria Cultura, na Paulista, também não achou. Agora já reabasteceram? reabasteceram, pode ir lá comprar, vamos fazer o livro, ter muitas edições e quiçá daí, olha aí, ó. Daqui a um ano, nós fazemos uma nova mesa na Flipostos falando, olha, o Edu foi ganhador do Jabuti. Yeah! Vamos torcer. Olha, para encerrar o capítulo livro, que a live já está se aproximando do final e eu quero falar de outras coisas ainda com o Edu, das colunas, desse tipo de escrita e tal, eu queria dizer que ele dedicou um texto super bonito, estava olhando aqui no seu Instagram, quando você lançou o livro, você disse assim: tudo que eu poderia dizer hoje está contido ao longo de 12 contos que vocês verão assim que comecem a leitura do livro. É a minha maior declaração de amor a este local e também às pessoas. Escrever e compartilhar é uma forma de agradecer a cada um de vocês que estão nessa trajetória junto de mim todos esses anos. Agora a bola está com vocês. Sejam todos muito bem-vindos na Curva do S. Não posso terminar esse texto sem antes agradecer aos anjos que me protegem. André Urani, em memória, Bianca Ramoneda, Mona Dorf, Flávia Oliveira, Ana Paula Brasil, Attila Roque, José Luiz Goldfarb, Marcos Faustini, Júlio Ludemir, Écio Salles, em memória, Miriam Leitão, Shirley Vilela, Suzana Gerra, Bruno Torturra, Dani Pereira, Carlos Ferreira Júnior. Aos inspiradores na escrita, Paulo Lins, Jesse Andarilho, Lázaro Ramos, oficial Fernanda Torres, o Giovanni Martins, Conceição Evaristo Oficial, Carolina Maria de Jesus e Alê Santos. E André Conte. Gente, é muito padrinho, muita madrinha, tanta gente, deve ter esquecido algum ainda. Caetano, Paulo Lavigne. Ivana Dorf. Não, então eu queria dizer, nem todos aqui são jornalistas, mas os que são e que escrevem, porque se você puder falar uma palavrinha de cada um deles, de que forma eles fizeram parte da sua trajetória. Hoje em dia a gente fala muito desses influenciadores digitais, que uns acreditam, outros não, mas enfim, é uma imensa bobagem, né? Porque é uma pessoa que você segue, um Instagram, um Facebook, mas você não conhece. Mas de que forma essas pessoas na qual eu me incluo te influenciaram e contribuíram para ser o que você é? Sonhos só são sonhados se juntos, se compartilhados. Todos vocês, todos eles, são pessoas que me mentoram intelectualmente. Eu lembro que uma das primeiras vezes, então a primeira vez que fui a um teatro, foi na sua presença junto com o André. O mundo se abriu para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Flip,
eu estava com a Bianca Ramoneda e com a Ana Paula Brasil, e o mundo se abriu para mim. Para entender o Rio de Janeiro e o Brasil, eu tinha o André do lado, e o mundo se abriu para mim. E isso me emociona muito, porque são pessoas que foram abrindo as portas, que não tinham responsabilidade nenhuma, né? Não tinham literalmente responsabilidade, não eram obrigadas a, mas que viam em mim alguma espécie de coisa que eu não sei o que é dizer, eu também não sei decifrar, nem classificar, eu também não quero, mas que, de certa forma, apostavam em mim, acreditavam em mim. Acreditavam há 10 anos, quando eu tinha 12, acreditaram aos 17, quando eu comecei a escrever mais firmemente para os jornais, onde fui colaborador, e continuam acreditando. E compartilham comigo todas as vitórias e todas as derrotas que a vida vão impondo. Então, a elas, a você, o livro, porque eu não chego nesse lugar sozinho, né? Eu não chego hoje aqui na Flipó sozinho. Eu tenho atrás de mim uma família, eu tenho os meus padrinhos, que são meus mentores intelectuais, eu tenho a favela da Rocinha como um todo, as outras favelas que eu represento, as pessoas que eu conheço desses outros lugares espalhados pelo Brasil, então eu não chego sozinho. Quando a minha cara aparece aqui, ou em qualquer outro lugar onde eu deposito minha energia, eu não estou só. Então, a elas, a você, a minha gratidão é eterna, porque eu só pude chegar aqui por conta de vocês, e por conta de todas essas pessoas. E é meu dever e minha missão sempre abaixar a cabeça, tomar benção e pedir reverência. Oh, que lindo! Bloqueei aqui, Edu. Super lindo, muito lindo. E bem, Edu vai longe ainda, realmente conheço Edu desde 12 anos, é sempre um orgulho ver cada passo, cada etapa que ele foi galgando, e eu acho que ainda tem muita coisa ainda a fazer, a conquistar, é sempre um prazer trocar com o Edu, sempre aprendo muito com esse menino de 22 anos, né? Que eu conheci com 12, fazem 10 anos exatamente agora. Então, a gente sempre pensou em fazer uma live. Nós já fomos mais jovens. Jovens. A gente sempre pensou em fazer uma live, ela acabou acontecendo aqui na Flipócios, né? E justamente nesse momento tão bom que Edu acaba de estrear essas colunas que eu mencionei lá no início, e imagino que esse seja outro desafio de escrita, né, Edu? Porque é completamente diferente do que você fez na reportagem, na televisão, na CNN, no programa de criação lá com Pedro Bial, que era uma coisa muito mais de criar os programas, escrever. E agora o livro, ficção, e agora coluna, que é em cima do fato do dia, ou do fato do país, ou do fato do mundo. Conta pra gente como é que está sendo esse desafio de escrever 2 colunas. Eu não posso mais chamar ninguém de doido, né? Eu não posso mais chamar ninguém de maluco. Assim, aceitei essa missão honrosa de estar atuando no UOL e na revista Época. São 2 colunas que saem com um curto espaço de tempo, de distância. A coluna do UOL sai toda quarta, a da Época sai todo sábado. E é tentando refletir em temas mais abertos, falar um pouco de diversidade, falar de outras questões que eu tenho tempo, e na coluna da Época, por ser uma revista, um canal de comunicação hard news hoje, você tem que ficar sempre de olho ao que tem acontecido. Eu tenho escrito as colunas, a gente está indo para a 3ª semana, eu tenho escrito a coluna da UOL, entrego às 7 da noite de terça para sair na quarta, e na da Época às 7 da noite de sexta para sair no sábado. E eu falo, menino, que os meus editores falam, por favor, me permitam escrever assim, dessa forma, porque num Brasil como esse, ser jornalista, escrever uma coluna, tudo pode mudar em questão de segundos. Então, você ter que estar de atento a tudo e a todos e todos os assuntos, mas tem uma carga de pressão que é quase como se eu estivesse ali numa redação propriamente dizendo e tal, e você ter que estar atento a tudo, de olho em tudo pode acontecer. Um texto pode se tornar velho de acordo com algum comentário que alguém possa fazer agora, e aí eu já tenho que voltar. Então, tem essa liberdade, tem muita liberdade, que eu acho
primordial para estar atuando nesses lugares. São 2 lugares diferentes, são 2 públicos diferentes, mas que não se anulam. No fim, é só o escritor aqui, jornalista, que vai ficando doido, porque, meu Deus, o que eu vou pensar para a coluna de quarta? Mas aí aconteceu isso. Você tem que fazer a curadoria do tema, é a parte mais deliciosa, mas também a mais extenuante, porque escolher um tema em detrimento de tantos é muito sufocante. E é aí, porque também tem outros colunistas escrevendo também, né? Você não é o único colunista, então ainda tem isso também, né? De você debater o tema com o seu editor, porque de repente você propõe uma coisa, o outro já escolheu. Mas vamos combinar que o Brasil é um prato cheio, né? Não falta assunto, toda hora a gente tem ali vários ingredientes sendo oferecidos para que a gente monte um prato muito legal. Então, realmente, não, nesse aspecto não é tão difícil. Mas você sempre disse, eu lembro disso, e eu acho muito legal, que você que não queria escrever só sobre Rocinha, só ser uma voz das comunidades, ou sobre o Rio, que está nessa situação que a gente acompanha, né, de descalabro total, de governo, né, de prefeitura, né, tomara que se endireite agora com essa eleição ali, né, que venha o melhor, vamos desejar que venha o melhor. Enfim, então eu te pergunto, você escreveria sobre a eleição americana, sobre o conflito na Armênia, sobre, enfim, uma guerra por conta de gás, ou seja lá o que for, você tem vontade, você se sente capaz, outras coisas de comportamento, que você é muito ligado também, né? Tá dentro do pacote das 2 colunas, ou é uma coisa que você ainda tem que provar para eles que você sabe, é antenado, conhece, circula, enfim, tem fontes, de tudo quanto é lugar, não só aí do Rio, de onde você nasceu e do seu lugar, o tal do lugar de Não, fala, né? A Mona vive dizendo assim, tá para nascer alguém com mais fonte, conhecer mais gente agora do que o Edu. E é verdade. Eu acho que todos os assuntos são passíveis de passar por mim e de ganharem o meu texto, o meu rabisco em cima. Eu digo sempre que eu olho tudo que tem acontecido desse lugar que eu estou hoje. Mas não me deixa, eu não posso ficar numa caixinha de só escrever sobre esse lugar. A coluna dessa semana no UOL, eu escrevi sobre a Kamala Harris, a nossa vice-presidente dos Estados Unidos. E foi uma coluna deliciosa, porque eu pude falar da Kamala fazendo um link com senhoras negras de grande importância, líderes, né? Aqui, que, enfim, em suma, como disse, negras, mas que emergem das periferias. A gente tem grandes pessoas do nosso cenário político, mulheres, negras, que, enfim, nós conhecemos e reverenciamos há anos. A coluna de ontem, na revista Época, ela falar da chegada de novos atores políticos, sobretudo jovens, que partem da periferia, e trazer reflexão. Uma semana marcada pela agitação de pessoas, né, homens conhecidos do cenário político. O que a gente quer para 2022? Que vai ser uma corrida eleitoral para o cargo de presidente da República. Esses mesmos velhos homens ou pessoas novas, a renovação, a juventude, que de fato quer tomar o poder? Então é isso, é sempre analisar os temas, os acontecimentos de uma maneira sincera, honesta, me colocando. Não dá para não dá para esquecer que moro na Rocinha, mas entender todas essas questões a partir. Eu sempre brinco assim. Eu vejo o mundo, eu vejo o que acontece no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, de cima da laje. O que eu estou vendo? Só eu estou vendo. E aí você vai poder ver quando sair o texto. É isso aí, Edu. É isso aí. Bom, leiam o Edu nas colunas, Época, UOL. Entrem lá no Pode Entrar, no Instagram, Edu Carvalhol. Leiam o nosso Na Curva do S, editora Todavia, Histórias da Rocinha. E se você quiser ler mais um trechinho, dá o último recado e a gente encerra, Edu. Nossa, eu queria muito agradecer mais uma vez a equipe da Fripostos, na pessoa da Gisele, aquela que está aqui nos acompanhando, a toda a equipe da organização, som, luz, pessoas que estão trabalhando há meses para fazer essa festa literária, uma festa de grande importância para o Brasil, porque, enfim, a gente tem, infelizmente,
Nós encontramos muitas dificuldades no quesito cultura, sobretudo quase nos últimos 2 anos, não só na literatura, mas também no cinema, enfim, de todos os jeitos. Sabíamos que a Fripostos deveria estar acontecendo presencialmente, o que não pôde por conta da pandemia, mas ainda assim estamos aqui juntos, trocando, compartilhando ideias, diálogos possíveis, para que no ano que vem, vacinados, a gente possa se encontrar em Poços de Caldas e juntos demonstrar e levantar a bandeira do nosso amor à literatura brasileira, que é o melhor que nós temos. E, mais uma vez, agradeço a você por tudo. É incrível estar na sua companhia. Logo, logo, isso aí. vou dizer aos meus filhos que pude ser seu afilhado. Eba, meus netinhos, né? Estou aguardando os meus netinhos, Edu. Voe longe, Edu, e que seu exemplo possa servir de inspiração para muita gente. Acho que essa um pouco é a nossa intenção, né? Obrigada, Gisela, obrigada, Fripostos. Estamos aqui com a Keila já. Obrigada, Edu. Vai votar, eu já votei. E continuem assistindo aí os debates da Fripostos, que vão até hoje, às 9h30 da noite, gente. É isso aí. Agradecemos aos nossos convidados, Edu e Mona. O Fripostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas. Agradecemos às editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Voltamos às 14h30 com Maurício Torres falando sobre o seu livro Cafeína. Edu, Mona, muito obrigada. Grande beijo. Tchau, tchau.